Agora, de volta com a nossa segunda videoaula de hoje, trataremos, em um primeiro momento, da Revolução Industrial e, dando continuidade, trataremos da abolição da escravidão no Brasil, discutindo aí como que ocorreram essas questões ligadas tanto à Revolução Industrial quanto à abolição da escravidão no Brasil. Só compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho. Temos aqui a Revolução Industrial. O que se pensa quando se fala Revolução Industrial? Naturalmente, trata-se aí da revolução das indústrias, da produção industrial como um todo. Então, essa Revolução Industrial, ela é inicialmente entendida como a passagem da manufatura, algo mais artesanal, mais manual, para a indústria mecânica, que acabou gerando mudanças tecnológicas, provocando aí um choque no processo de produção de produtos, de mercadorias, tanto na área econômica quanto social. Trouxe impactos econômicos relacionados à questão financeira e também à questão social, principalmente trazendo aí a divisão em classes sociais, trazendo também desigualdades. Então, a Revolução Industrial, ela nasceu na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial e nasceu aí na metade do século XVIII, na Inglaterra, e acabou se expandindo pelo mundo no século XIX. Quais foram aí as características da Revolução Industrial? É o surgimento de fábricas, saiu-se aí das oficinas de artesanato, da manufatura, para o surgimento de grandes fábricas, com a produção em série, numa escala maior, se passou a produzir mais produtos em menos tempo, e também surgiu aí o trabalho assalariado. O indivíduo, que vinha lá do sistema feudal, passou a trabalhar para receber um salário. Vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, esse sistema industrial, ele acabou aí por transformar essas relações sociais e criou duas classes. Ele criou a classe dos empresários, a burguesia conhecida, e o proletariado, ou seja, o operariado, que são os trabalhadores, a classe trabalhadora. Esses empresários aí, como capitalistas, proprietários dos meios de produção, das indústrias, dos comércios maiores, e donos das máquinas, dono também de parte das matérias-primas, e os operários, os proletários conhecidos, os trabalhadores assalariados, eles possuíam apenas a sua força de trabalho para vender para o empresário em troca de um salário. Então, a Inglaterra saiu aí na frente, mas por que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial? Porque a Inglaterra tinha fontes de carvão mineral, é o principal combustível na época para mover máquinas a vapor, também as locomotivas, também por possuir jazidas de minério de ferro para a produção principalmente de máquinas e outros produtos, a mão de obra abundante, muita gente procurando trabalho pela Inglaterra aí ao longo do século XVIII, e a burguesia inglesa, ela tinha capital, ela tinha dinheiro para investir, para financiar fábricas, financiar invenções, principalmente, comprar matéria-prima para produzir diversos produtos. Então, o mercado consumidor inglês, ele começou aí também a despontar como um grande consumidor desses produtos, que acabou se elevando para a exportação depois, onde a Inglaterra aí considerada o berço da Revolução Industrial por esses aspectos, jazida de carvão mineral, jazida de ferro, mão de obra em abundância, burguesia com alto poder aquisitivo, com dinheiro para investir, e um mercado consumidor forte. Então, as máquinas, elas marcaram aí a Revolução Industrial, certo? Essas invenções que foram surgindo, ampliaram a produção, o algodão era barato, começou aí principalmente com a produção de tecidos, setor têxtil, né? Onde essas máquinas, esses teares mecânicos, eles produziam em larga escala,
E o algodão era barato e vinha principalmente dos Estados Unidos e do Oriente. Então, surgiu aí, com a produção de novas máquinas, o desenvolvimento tecnológico, desenvolveu-se mais a tecnologia, principalmente no que diz respeito ao transporte e ao uso de máquinas, né? O uso de máquinas, produção de novas máquinas. O homem passou a ser substituído por máquinas. Essas máquinas acabavam por tirar o trabalho de muitos operários e também houve aí a queda no preço das mercadorias, que acelerou o ritmo. Por que caiu o preço da mercadoria? Porque tinha-se mais produtos e precisava-se vender esses produtos e isso acabou ocasionando uma queda nos preços, porque se produzia mais em menos tempo. Então, os tecidos de algodão, eles passaram a ser mais procurados, isso influenciou também, tinha uma grande aceitação de produtos nas colônias, a Inglaterra produzia e vendia para suas colônias, para aqueles territórios que eles dominavam na época, os ingleses. Então, não haviam leis que impedissem o progresso industrial na época. E os capitalistas, que detinham os meios de produção, eles estimulavam e cresciam financeiramente. Então, foi nesse cenário aí que um carpinteiro inventou aí esse tear mecânico, aí da imagem ao lado. E durante essa revolução industrial, ocorreu aí a divisão do trabalho. Cada operário passava a executar uma tarefa. Por exemplo, lá no artesanato, alguém pegaria o algodão, ia fiar o algodão, depois de fiar o algodão, ia começar o processo de fabricação, por exemplo, de uma rede. Na Revolução Industrial, não. Alguns trabalhadores fiavam algodão, outros faziam o tecido, outros já produziam as peças. Então, aí começou essa divisão do trabalho. Em Londres, capital da Inglaterra, né, houve aí um aumento da população que chegou a triplicar devido à presença dessas fábricas. Empregava-se os povos da Inglaterra, principalmente aí em torno de Londres, capital, e vinham pessoas morar em Londres em busca de trabalho. Então, acabou aí por aumentar a população de Londres. Então, entre 1831 e 1841, a população chegou a 130 mil pessoas. Era uma população enorme para aquela época. O cotidiano dos operários, pessoal, dos trabalhadores na Revolução Industrial não era fácil. Era desigual, já citei a questão da divisão de classes sociais entre empresários e operários. A jornada de trabalho era longa, esses trabalhadores trabalhavam nessas fábricas aí entre 14 e 18 horas, eles eram explorados, usar aqui esse termo, trabalhando aí entre 14 e 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente, e esses horários eles eram impostos com multas aí com desconto de salários, ameaças. E o mais agravante, pessoal, crianças a partir de 6 anos de idade, elas eram surradas aí por qualquer brincadeira, porque essas crianças eram operárias. A partir dos 6 anos de idade, era comum essas crianças trabalharem aí nas fábricas durante a Revolução Industrial, trabalhar mesmo de um modo efetivo, produzir alguma coisa. Então, essas mulheres também trabalhavam, as mulheres na época eram operárias, só que mulheres e crianças, elas recebiam metade do que um homem recebia na época. Então, mulheres e crianças acabavam sendo, inclusive, uma das mãos de obras preferidas pelos patrões. Por quê? Porque eram mais baratas, custava aí metade de um trabalhador homem adulto. Então, fechado aí esse ciclo da Revolução Industrial, nós temos aqui a abolição da escravidão no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil, ela contou com alguns apoios, certo? Só destacar para vocês que algumas atividades de escravos, principalmente os escravos que trabalhavam na cidade, trabalhavam em vendas, exigiam uma liberdade de circulação.
E estes escravos, pessoal, eles estavam em vantagem por estar nas ruas, por comunicar-se, construir laços com outros escravos, distante da visão dos seus senhores, e acabavam facilitando manifestações de resistência. Então, esse agrupamento de escravos que desenvolviam funções principalmente em vilas e cidades, eles tinham, de certa forma, um trânsito livre, que se comunicavam com outros escravos e articulavam também algumas ações. Então, tinham-se algumas formas de resistência passiva e formas de resistência ativa quanto à situação de escravidão. Tínhamos as formas de resistência passiva, o suicídio, a fuga, matar o trabalho, que significava enrolar o serviço, ficar ali, não desempenhar direito, a formação do quilombo, eles fugiam para esse quilombo, para essas comunidades em lugares remotos, e a capoeira, né, que era uma forma de resistência, que era uma forma de preparação para a luta, que eles faziam seus senhores entender como sendo uma dança. E tínhamos as formas de resistência ativa, que eram as revoltas, houveram algumas revoltas, a violência contra terceiros e também violência contra seus senhores e feitores. Então, aqui uma imagem da capoeira naquela época, né? Um movimento de luta adaptado às cantorias e músicas para que se pensassem que isso era, na verdade, uma dança. Então, essa era uma forma de resistência aí durante o período de escravidão. O movimento abolicionista, o movimento de abolição da escravatura no Brasil, ele foi um movimento que se destacou aí em 1880 e que se desejava uma abolição total e imediata da escravidão. Por quê? Porque mundo afora, muitos países, muitas regiões do mundo já haviam abolido a escravidão. Então, em 1850, desde 1850, que esse sistema escravista ele vinha perdendo força. Ele começou a perder força, começou a ter uma certa resistência, tanto do escravo, do escravizado em si, como de outras pessoas mais influentes, jornalistas, escritores, alguns empresários também ajudaram na época, pessoas que tinham aí um pensamento um pouco diferente na época. Então, o que colaborou para que a escravidão enfraquecesse? A abolição do tráfico negreiro, por meio da lei Eusébio de Queiroz, né, que gerou problemas na manutenção da mão de obra vinda da África. Essa lei Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico de escravos vindos da África para o Brasil. E a Guerra do Paraguai, em 1864 para 1870, muitos negros lutaram nessa guerra, foram representar os seus senhores na guerra, e acabaram sendo libertados para combater no lugar de seus proprietários. A Guerra Civil Americana lá nos Estados Unidos foi favorável ao fim da escravidão, acabou influenciando aqui também, e o fim da escravidão nos impérios francês e português também influenciaram, ou seja, a escravidão acabando aí, entre aspas, em parte do mundo, e o Brasil ficando por aqui, continuando sendo um território de escravização. Então, esse movimento escravista, anti-escravista, abolicionista, é composto aí por várias classes sociais, elites políticas, intelectuais brancos, exército, parte do exército, classe média urbana. Então, começou a se desenvolver principalmente essas ideias dentro das universidades. Por quê? Porque chegavam nas universidades vindas da Europa essas ideias de abolição da escravatura. Então, nós temos aqui algumas pessoas que mereceram aí um certo destaque, lutaram na época, o teatrólogo Arthur Azevedo, André Rebouças, Castro Alves, o jornalista José de Patrocínio, Luiz Gama, dentre outras personalidades aí que ajudaram nesse movimento. Nós temos aqui um marco que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que parasse de receber escravos vindos da África, e em 1831, a Inglaterra e o Brasil acabaram assinando esse acordo
para acabar com o tráfico negreiro, acabar com a receptação desses escravos vindos da África. E essa lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850, ela foi promulgada no segundo reinado já, de Dom Pedro II, e proibiu a entrada de africanos escravos no Brasil. Outro ponto importante foi a lei do ventre livre, a lei Rio Branco, em 1871, onde filhos de mulheres escravas que nasciam eram livres, nasciam com a liberdade, porém ficariam com a mãe até os 8 anos de idade, a mãe que continuava escrava, e tinha a opção do senhor, ou receber uma indenização por parte do Estado, por aquele escravo que nasceu, filho de escravo que nasceu, agora livre, né? E também tinha a opção de ficar com esse menino e ele trabalhar até os 21 anos de idade, para depois de 21 anos ter a liberdade. Você vê aí que a lei não era tão favorável aos escravos assim como se pensava. A lei dos sexagenários, a chamada Lei Saraiva-Cotegipe, né, que libertava aí os escravos acima de 60 anos de idade. O escravo era obrigado a trabalhar para o seu dono por mais 3 anos ainda, como forma de indenização, né? E os proprietários, eles perceberam a vantagem da lei. Por quê? Porque poucos escravos na época chegavam a 60 anos. Era uma lei meio que falsa. Como é que eu vou dar liberdade para um escravo de 60 anos se ele não chega a viver até os 60 anos? Então, por quê? Porque a baixa expectativa de vida dos escravos, né, que chegavam apenas aos 40 anos de idade. Por que se chegava apenas a 40 anos de idade? Vem questão aí emocional, que eles sofriam a saudade da terra, eram aprisionados, a vida em situações difíceis nas senzalas, os castigos, a dura jornada de trabalho, as questões de má alimentação. Então, aí ocasionava a baixa expectativa de vida dos escravos. Aí nós tivemos também a Lei Áurea, que foi decretada em 1888, onde o governo rendeu-se à lei assinada pela princesa Isabel e aboliu a escravatura, pessoal. Mas aí como que ficou esses escravos após a abolição? Para onde eles iam? O que é que eles iam fazer se eles não tinham terra para viver, não tinham onde viver? Então, alguns continuaram essa situação de dependência, continuaram trabalhando para seus senhores, continuaram escravos, vamos dizer assim, né? Formaram aí parcerias com seus antigos donos e passaram a perambular pelas cidades buscando trabalho. Mas será se a escravidão, quando foi abolida no Brasil, será se o negro passou a ser visto de uma forma humana? Será se o negro passou a ser visto com igualdade? O que é que nós ainda temos hoje? Nós ainda temos hoje situações de racismo e desigualdade. Nós temos aí a questão racial muito forte, o preconceito racial, onde nós tivemos esses casos recentes aí do George Floyd, assassinado por um policial nos Estados Unidos, que usou uma força descabida, acabou assassinando, inclusive foi condenado ontem, e o caso mais recente aqui no Brasil também do pedreiro João Alberto. Então, o que que essas pessoas que são descendentes desses povos vivenciam hoje? Ainda resquícios daquela época, o preconceito, a desigualdade social em que eles vivem. Então, são povos que merecem todo um olhar, toda uma atenção, e serem vistos aí de uma forma igual, certo, pessoal? Então, finalizo aqui este nosso segundo vídeo, tá bom? Agradeço pela colaboração e conto com a participação de vocês ali no privado, tá bom? Podem mandar mensagem, tirar dúvidas e um grande abraço.